Cavadinha, conhece? Então, deixa eu fazer de novo. Essa foi ruim demais. Cavadinha, conhece? Então, pois é, os últimos 3 títulos do Flamengo terminaram desse mesmo jeito. Esse aqui, ó. Cavadinha. Eu não chego a ser um especialista nesse negócio, mas a galera do Flamengo tá mandando bem demais. Taça Guanabara. Golaço! Palmas de pé pra você, menino. Supercopa. É a chance de mais um, bateu por cobertura, que golaço! E a Copa do Brasil. Bata por cobertura! 3 jogos que valeram taça pro Flamengo, todos eles decididos com gols de Cavadinha. Cara a cara é só cavar. Tudo começou na Copa do Brasil do ano passado. Gonçalo Plata fez o gol da vitória no jogo da volta no Mineirão. Cavadinha e com a perna ruim, hein? O Plata é canhoto. Um drible sensacional e uma finalização com requintes do crueldade. O gol do título da Copa do Brasil 2024. No início do mês, Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 na Supercopa. Luiz Araújo fez o 3º gol de Cavadinha. Golaço, né? Luiz Araújo foi muito feliz na cavadinha para tirar do John. Quando eu adiantei um pouquinho a bola, já estava na minha cabeça que eu ia cavar, mas saiu melhor do que eu esperava a cavada. A última cavadinha decisiva foi no sábado contra o Maricá. Matheus Gonçalves fez o 5º gol na goleada de 5-0. Tabela curta, que jogada. Matheus recolheu, bateu! Golaço! E aí o Matheus Gonçalves brincou. A gente treina todo dia, eu até brinco com todo mundo aqui falando que cara a cara é só cavar. Ô, Matheus, eu não sei se é tão simples assim não, mas beleza. O torcedor do Flamengo agora já sabe, né? Se tem jogo valendo taça, é só cavar. Cara a cara é só cavar, cara a cara é só cavar, cara a cara é só cavar. Não é tão fácil assim também, né? Parabéns aí pra rapaziada que dá essas cavadinhas. Notícia boa pra você, torcedor do Flamengo. Quem tá perto de voltar a cavar pelo Flamengo é o Pedro. Pois é, ele passou por uma reavaliação médica, foi liberado para iniciar aquele recondicionamento físico, né? Então, se o Pedro não sentir mais dores, ele deve voltar a jogar em abril, antes da previsão inicial, que era só em maio. Notícia muito boa, né, pro Flamengo. Mas também tem uma notícia ruim. O Everton Cebolinha vai ser desfalque no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, agora no sábado, porque ele teve uma lesão na coxa direita. Deve voltar logo, tomara que sim. Pedro Henrique Torre, quero boas notícias apenas, tá? Sobre o Flamengo. Quero Pedro já em campo na próxima semana, quero todo mundo recuperado, nada de problema no DM. Me entregue, por favor. Tudo bem, Mari? Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, vamos devagar. O ano tá só começando. Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí que tá sempre com a gente no Sport Center. Pois é, tem essa situação do Pedro aí, até uma informação dos companheiros do GE inicialmente, que ele foi reavaliado e inicialmente liberado para fazer, enfim, preparação física, né? Pode ser que talvez no final de março, já durante o mês de abril, ele possa retomar as atividades, mas vai ser aquela avaliação mais passo a passo ali para saber de fato como ele vai evoluir. Como ele é totalmente dedicado, é um rapaz totalmente dedicado na preparação, na recuperação, perdão, então o Pedro tem essas grandes possibilidades, lembrando que foi uma lesão bem grave no joelho esquerdo durante a convocação para a seleção brasileira, num treino da seleção brasileira, lá no início de setembro do ano passado. Então, o Pedro tinha essa estimativa aí de 8, talvez 10 meses fora de atividade, está fazendo o possível, mas o Flamengo quer contar com ele em plenas condições, inteiramente, não vai acelerar nenhum tipo de processo que possa, obviamente, prejudicar um jogador desse quilate. Então, vai ser observado. O Flamengo, muito em breve hoje, vai soltar até uma nota oficial sobre o assunto. A gente está aguardando para ver se traz mais algum tipo de informação sobre o assunto, mas é uma esperança, sim, um sopro de alegria para o torcedor rubro-negro, esse camisa 9, que ano passado fez mais de 30 gols, então uma expectativa muito grande. O Cebolinha, por outro lado, e também o Michael ficam fora, lesões musculares, do próximo jogo contra o Vasco, no sábado. Vasco Clássico dos Milhões, uma sede
do jogo vai ser definido, o local do jogo vai ser definido hoje à tarde, numa reunião, aí sim, na sede da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mari. Bom, a gente tem o Pedro por temporada, que aí vai dar pra fazer esse comparativo. Óbvio que é até uma sacanagem de comparar, sei lá, o que a expectativa em cima do Juninho, como o Pedro trouxe. Não tem como. De outro atacante, porque assim, o Pedro no Flamengo por temporada é um esculacho, né? A gente tá lá desde 2020, 54 jogos, 23 gols, 4 assistências. Não é a dele assistência, mas vamos pros gols. 21, jogou 46 partidas, 18 gols. 59 jogos em 2022, 29 gols. 2023, 61, 35 gols, vai melhorando a sua média. 2024, 43 jogos e 30 gols. Ainda não atuou em 2025. E o que chama a atenção é que assim, ele se lesiona nesse período e quase termina o ano como um dos artilheiros. O artilheiro de temporada, né? O Yuri Alberto só passou ali no finalzinho. Na reta final. Na última curva. O Pedro, sem jogar, sem pisar em campo, defendia o seu... Não é nem o pódio, né? A primeira colocação na artilharia. O Flamengo tá sentindo falta do Pedro? É bizarro isso, mas... falar que não, né? Não tá. O Felipe Luiz, ele tá conseguindo ajustar a sua equipe com 2 atacantes, 2 jogadores ali mais móveis. A realidade não está sentindo, mas o Pedro é jogador de seleção brasileira. A gente está falando aqui de um cara, a gente inclusive falou ontem de seleção muito por conta do Neymar, e é o cara que pode ser, que era a expectativa de ser o 9. E acabou caindo a vaga na ocasião do Igor Jesus, né? Por conta do desempenho que ele teve no Botafogo no passado. E ele se lesiona com a seleção, né? Exato, na seleção, exatamente. De novo, né? Porque lá na época do Fluminense foi a mesma coisa. Mas, assim, no momento não tá, mas é um cara que com certeza fará a diferença. Não tem como, até porque o Pedro é um artilheiraço, não só do Flamengo, mas também da seleção. Não tá porque o Felipe Luiz encontrou alternativas, né? Mas facilitaria o trabalho dele ter um Não, Pedro. Mas é melhoraria. isso. Eu acho que o mérito é do Felipe Luiz, todo. Porque quando o Pedro tem a lesão, o Flamengo ainda tá naquele processo péssimo. Inclusive, pra mim, a lesão do Pedro é a derrocada completa do trabalho do Tite. Porque o Tite não conseguiu ter armas para jogar de outra forma. Ele tinha um 4-2-3-1, a base era o Pedro como pivô, como referência, não tinha outro jogador, tinha o Carlinhos, que com todo respeito tecnicamente não se compara. Nem está mais, né? Exatamente, o Tite não conseguiu arrumar outro jeito de jogar. Exato, e ali toda a situação do Gabigol, enfim, então, o Felipe Luiz é que encontra soluções para o Flamengo trabalhar sem o Pedro, porque precisa trabalhar sem o Pedro, mas a figura do Pedro... A disposição é inegável que, nossa senhora, muda muito o time de patamar. E é muito doido, porque quando a gente não tem muita confiança no técnico, repara, em comentarista, em jornalista, fã do esporte, que é assim, o time tá bom, o cara que tá machucado é bom também, mas aí tem que ver se o cara vai conseguir encaixar. Quando a coisa tá boa, às vezes é bom não mexer. Com o Felipe Luiz não tem essa. Tá louco. Você não discute assim, agora vai ter que encontrar um espaço para o Pedro. Doido. Isso aqui não vai ser uma conversa, vai? Não, claro que não. De jeito nenhum, né? Claro que não, é tirar alguém ali que tá jogando, por exemplo, né? O Felipe Luiz, ele tá jogando com duplas, né? E mesmo assim fazendo lá a movimentação tática que ele faz, mas basicamente dupla de volante, 2 meias e 2 atacantes. Vai tirar um dos atacantes e vai colocar um cara de velocidade ali por trás dele, continuar jogando. Qual seria ideal? Na minha concepção... Com o Pedro em campo. O parceiro ideal pro Pedro. Então, ficaria Pedro e Bruno Henrique, mas na minha concepção ainda acho que o Luiz Araújo vai tomar essa vaga. Pedro e Luiz Araújo ou Pedro e Bruno Henrique e por trás Gerson e Arrascaeta. É por aí, Mari? O Pedro voltando, ele volta a ser a peça... Volta, indiscutível. Pra mim, indiscutível, não tem como. Indiscutível. Precisa acelerar, porque assim, a minha preocupação e eu Não precisa. Não precisa acelerar, né? Não, já te respondo. Não desespera, precisamos que ele esteja no auge, no Mundial... Não precisa correr com a coisa, Então, a questão é que ele, como profissional, a questão é que ele está acelerando o processo porque ele se dedicou, aí, como o Pedro Henrique Torre falou pra gente, ele se dedicou esse tempo todo integralmente a se recuperar da lesão e ele que está acelerando esse processo. Então, ele que já está tendo a condição física, né, de começar esse recondicionamento físico, mas não tem necessidade absurda do time, do Felipe Luiz, enfim, do elenco, dele voltar antes do tempo que possa prejudicar, porque é muito comum quando tem esse tipo de lesão, né, ligamentar, esse tipo de jogador que é um cara mais pesado, não é nem pesado assim, eu digo de massa, né, um cara muito forte. Então,
Então é muito comum que esse cara, se voltar antes da hora, ele se machuque depois. Então acho que pode... Né? Acho que pode ir respeitando o passo a passo. O corpo dele está respondendo. Isso é importante, assim. Acho que o fato de você acelerar o processo... A gente está falando, inclusive, de um clube responsável, né? Assim, de departamento, de muitos profissionais de um nível altíssimo. O Pedro contribuindo por ser um atleta mesmo, um cara que se cuida. Então, assim, se o corpo está respondendo, isso é ótimo para o Flamengo. Agora, por necessidade... Não existe essa possibilidade. Precisamos dele, então vamos acelerar o processo. Não, o corpo dele está respondendo e isso é ótimo. E eu acho, Pedro Henrique Torre, que ainda tem a questão de um departamento médico que foi reformulado no Flamengo, né? Com o Runco também tomando algumas decisões. Então, assim, como o Pedro... Camisa 9, né? Porque são muitos Pedros aqui nesse momento. Como o Pedro, camisa 9, voltará, também será talvez um primeiro cartão de visitas desse tamanho para um novo departamento médico que foi tão questionado, né? Fica tudo isso na mesa, né? Fica tudo isso em cima ali sob holofote, na verdade, para todo mundo observar exatamente como é que isso está se desenrolando. Mas acho que ajuda também o departamento médico ter exatamente isso daí que a Mari falou. Um rapaz... que é muito focado, muito concentrado, muito profissional e sedento por recuperação, né? Doido para voltar e trabalhando demais por isso, os elogios que a gente ouve o tempo todo, que o Pedro é muito interessado o tempo todo, querendo acelerar dentro do possível, não é acelerar de qualquer maneira, dentro do possível a sua recuperação para, enfim, estar de novo à disposição ali do Filipe Luiz e o jogador quer jogar, né? Fica com aquela ansiedade de jogar novamente ali e ele está cumprindo os processos ali e, como eu disse, fica ali em torno de 8, 10 meses, seriam 8 meses em março, então talvez ali mais em abril mesmo, talvez ele possa recomeçar e aí fica no banco um pouquinho, vai ganhando uma minutagem e tal, para depois em maio, quem sabe, tá no seu ponto ideal. Não quer dizer o retorno do Pedro, não quer dizer que em abril ele vai estar lá voando de novo, marcando gol de calcanhar de novo, enfim, completamente em forma. Mas aos poucos, ganhando minutagem e ajuda demais esse momento, o time está muito bem encaixado, o time está muito bem, o Filipe Luiz sabendo rodar demais o elenco, adaptar, ter um modelo de jogo, mas roda bem as peças ali no ataque, sabe exatamente quem entra, quem sai, como faz a modificação, não tem uma pressão neste momento, né? Não tem aquele desespero, precisa de jogador, precisa de resultado, isso ajuda também a não ter uma pressão na recuperação do Pedro. Não, assim, a gente está falando do Pedro, mas o nosso Pedro Henrique Torre já trouxe, né? E a gente vai olhar lá a lista de lesionados. Você vai colocar Everton Cebolinha sentindo de novo, né? Michael sentindo de novo, De La Cruz, que não consegue emplacar uma sequência, o próprio Alexandro sentindo. E você, em outros momentos aqui, a gente abria debates, a Mari, que está há mais tempo com a gente aqui no Sport Center, do que você já assim, de abrir debate sobre a análise do departamento médico do Flamengo. Foi pauta durante muito tempo, né? E que agora a gente está falando de 1, 2, 3, 4. Só no ataque nós estamos falando de 3. Sim. Com o De La Cruz ainda, com o lateral, a gente vai falando de 5, 6 jogadores e o time tela. Quem fez mais gols no ano? Flamengo, 28 o Filipe Luiz, pelo menos nesse momento, ele está encontrando soluções. Por exemplo, Varela era muito criticado pela torcida do Flamengo e depois o Wesley passou o carro na disputa entre o Wesley e Varela. O Varela vai pro lado esquerdo e faz jogo bom, sabe? Até nisso o Filipe Luiz está dando sorte, porque o Varela, que nem na posição dele, que era pelo lado direito, ele estava desempenhando também, vai pro lado esquerdo e consegue jogar bem. Não tem Varela, não tem Alexandre, o Ayrton Lucas estava machucado, o que a gente faz? Vamos abrir o Danilo da vida, vamos abrir o Léo Pereira, que foi, né? O Léo Pereira abrindo um pouco mais por lá, ou então qualquer coisa faz 3 zagueiros. Então o Filipe Luiz, ele vai encontrando solução dentro de um elenco. E aí a gente está falando do elenco do Bahia, a gente está falando do elenco do Bahia, e também o Flamengo que está com um elenco robusto, está com nomes de peso, tanto nos 11 titulares, quanto enfim, nos suplentes lá, né, nos reservas. Então, sim, eu falo que os times brasileiros estão entendendo como jogar o calendário brasileiro. Então, as contratações estão sendo também, além dos 11 titulares, para compor o elenco e ter trocas fortes. Você não vai cair muito nível. Por exemplo, o Flamengo, em 2024, teve isso, 2023 também, em determinado momento, era a troca por jogador da base, que é o que o Palmeiras está passando. Lohan, a solução... O Wallace que está ganhando agora, o Everton Araújo.
sabe? Então, tipo, em determinado momento era a molecada da base que tinha que entrar para resolver. Foi isso, assim durante a Copa América, exatamente. né? Isso que o Gerson, que pegou o piano, falou, vem cá, dá aqui que eu resolvo. Então, o que o Palmeiras está passando agora foi o que o Flamengo já passou em determinado momento, só que agora o elenco está bem mais robusto. A gente tá falando de 4 jogadores do setor ofensivo lesionados, saindo o Gabigol, e a gente tá... O Flamengo com opção. Aí entra o Plata, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. Nem se fala mais no Gabriel. Nem se fala. Não. E não foi um questionamento. Não foi, mas é mérito do Felipe, assim. Mas tá um trabalho orgânico, né? Porque a gente vê como o Boto participa, como, assim, o pensamento é de um Flamengo muito forte durante a temporada. Pedro Henrique Torre, liberado, tá? Obrigada pelas informações. Maravilha. Só queria finalizar, acrescentar também que lembrar a frase do Felipe Luiz: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então, a qualquer dorzinha, a qualquer incômodo, encosta, fica se recuperando e também não tem por que acelerar a volta. O Alexandre está lá, vai cicatrizar até o fim a lesão, não vai ter nenhum tipo de problema. O Juninho teve um edema, está fora há muito tempo. Trauma no Ayrton Lucas, espera bastante, vai esperar a semifinal. Então tem essa questão também. Está esperando bastante, não vai mesmo matar ninguém no Campeonato Carioca. Tá certo, tá com elenco, então também tá com resultado, não precisa ter pressa.